Eu queria saber, eu já acho que ouvi o Renan comentando sobre a CLT, sobre vocês defendem o fim da CLT, acho que você falou mais ou menos isso. Sim. Não é isso? Mas você não viu que a reforma que teve no governo Temer, ela já foi positiva. A gente sabe do peso que a CLT para o empresariado brasileiro. É alto, realmente. Mas você não vê que teve avanços ali? E por que o fim da CLT, se ali pelo menos é garantir direitos mínimos? Por exemplo, os enfermeiros aí que estão... vai para lá, aprovam o piso mínimo, depois desaprovam, vem presidente, vem a esquerda, diz que apoia, o bolsonarismo diz aprovou, depois desaprovaram, foram para o STF e ficam jogando isso aí, jogando com o pessoal da enfermagem, né? E com isso eles tiram dividendos políticos. Eu queria saber de vocês, se vocês não veem que é uma garantia mínima ali do trabalhador, ou é o fim mesmo da CLT, para vocês verem um avanço nisso aí, para o trabalhador, em que sentido? Eu queria saber, assim. Maravilhoso. Vou começar a pergunta. E é uma pergunta que a gente tem que tratar em tom provocativo mesmo. Primeira coisa, já vou começar. O piso da enfermagem é uma bizarrice. É bizarro. Imagina um país colocar na própria Constituição um piso para uma categoria de enfermagem. Imagina você está com a Constituição americana lá, tal, século XVIII, agora nós temos o piso do setor de enfermagem numa Constituição. É ridículo. Naturalmente, você gera distorções, porque o valor de poder de compra de cada região é diferente, então o salário não pode ser igual de estado a estado. E como não ia dar para fazer, como ia ter distorções, o Arthur conhece bem desse assunto, até posso passar a bola para ele. Atrapalhou a pessoal da enfermagem, só que eles acreditaram na mentira. É igual eu estava andando agora com o piso da galera que trabalha como lixeiro e serviço de coleta dessa ordem. Criar um piso nacional disso, o que o cara vai ganhar em São Paulo não vai servir para um cara que ganha em Manaus ou no interior da Paraíba. É uma loucura. Voltando para a CLT, eu passo até a bola para o Arthur, tu manja muito desse assunto. Voltando para a CLT, não vou nem falar das experiências de primeiro mundo em que os países mais desenvolvidos possuem, salvo algumas exceções, legislação trabalhista muito mais liberal do que a nossa. Nós não temos nem condições, e é ridículo, eu não vou me comparar com a Alemanha agora. A produtividade do trabalhador brasileiro não se compara com a produtividade do trabalhador alemão. Eu vou falar dos países em desenvolvimento, eu vou falar de China, eu vou falar de Vietnã, eu vou falar de caras que estão industrializando, produzindo e as pessoas estão crescendo e ganhando mais. A legislação de trabalho deles é 1000 vezes mais liberal e aberta que a nossa. Primeira coisa, está na casa dos 21, 22 bilhões de reais o que nós gastamos com a justiça trabalhista. Isso é mais do que as sentenças transitadas em julgado, julgadas por ela. Ora, vamos acabar com a justiça trabalhista. Primeira coisa, elimina a justiça trabalhista, elimina esse custo, que é um custo que todo mundo paga em imposto. Isso é tudo matéria cível. Como qualquer país sério no mundo, é matéria cível, direito privado, entes civis, fazendo negócios, contratos entre as partes. Igual o contrato do cara que trabalha no Uber, ou igual o contrato, vejam só, dos milhões de brasileiros que são PJ e que na prática estão trabalhando. E olha só, ninguém está sendo explorado. O cara trabalha, ele recebe, ele tem uma tributação menor, a empresa contrata com maior segurança. Só que o PJ já é uma bizarrice, só existe contrato de PJ porque, como tudo é distorcido no Brasil, você é obrigado a fingir que você é uma empresa de si mesmo para ser contratado para trabalhar. É ridículo, é um puxadinho. Vamos fazer igual um país sério? Você, na sua pessoa física, faz um contrato de trabalho. As regras no Código Civil, não na Constituição, são mínimas, bem claras, com um tempo de descanso obrigatório para a pessoa, e a pessoa vende a hora de trabalho dela como ela preferir. Ou faz contratos diferentes, com bônus, aí ela bota, tum. Aí pode existir um sindicato para eventualmente numa categoria negociar em nome dele. E mais, você pode botar sindicatos concorrendo entre si para ver quem melhor representa esses trabalhadores. É assim que tem que ser. É óbvio que é isso. A gente tem que liberalizar. A CLT foi montada num momento que havia um processo de industrialização rolando no Brasil, normalmente em São Paulo, ali naquele período brabo. O Vargas quis imitar o que estava acontecendo na Europa. A CLT ajudou a frear o processo de desenvolvimento do Brasil, sim. E numa economia hoje, que é super flexível, super fluida, que todo mundo vai ficar mudando de setor o tempo todo, ainda mais agora com inteligência artificial, ela não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido contratar uma pessoa CLT hoje. Fora os custos que você tem. Então, na prática, não é que assim a gente quer. O mundo quer, o mercado quer, e se a gente não fizer isso, a gente vai ficar lá em 1940. Já já a gente vai bater 2040. E estamos pensando com a cabeça de uma galera de uma economia industrial voltada para a metalurgia. Assim, isso é uma obrigação e a gente tem que acelerar isso.
Senão a gente vai ficar muito, mas muito para trás. E eu queria perguntar sobre uma posição do MBL, que por muito tempo eu era o chamado liberbobo, mas alguns conceitos vêm mudando na minha cabeça e eu queria saber do MBL essa posição sobre sempre ser o mais produtivo e o mais econômico em qualquer mandato. Ser o mais econômico eu sempre concordei, ou ser o mais produtivo eu sempre concordei e vou continuar concordando. Agora, tem gerado dúvidas na minha mente sobre a questão do ser o mais econômico ou não. Por conta de um caso que apareceu na minha cidade, de um vereador, de que ele simplesmente falou, não, eu vou usar tudo que é possível usar, mas eu vou ser o mais produtivo de todos. E ele pegou toda a verba de gabinete dele para alugar carros que ficam fazendo requerimento pela cidade toda, e ele é o que faz mais requerimentos de todos. Então, a minha pergunta é, será que talvez a bandeira que tem que ser levantada é de ser o mais produtivo, mesmo que necessariamente não seja o mais econômico? Cara, só é uma bela pergunta. Eu posso falar porque eu fui da linha mais econômico. E eu fui um cara super fiscalizador e que bate de frente com todo mundo. Em primeiro lugar é o seguinte, cara, eu não sei o quanto de resultado o requerimento traz, tá? Eu não sei se de fato você pôr um carro na rua e fazer um monte de requerimento é de fato você trazer um resultado concreto. Eu não sei disso, tá? Isso teria que ser medido para ver o quanto disso. Mas existe uma coisa que é o seguinte, cara. Teoricamente, se você pegar o gasto de um gabinete, mesmo que você encher ele de gasto, a verdade é que o impacto orçamentário disso é absolutamente baixo. Se você pegar um gabinete que tem muito gasto, que tem muito assessor, muito verba, teoricamente, o impacto disso no orçamento do Brasil ele é muito baixo. Por que eu escolhi adotar uma linha de super austeridade e super economia? Não é porque, no final do dia, o cidadão paulista ia ficar mais rico se eu economizasse dinheiro. É uma questão de você dar um exemplo até moral. Olha, com muito menos recurso, é capaz de se fazer muita coisa. Eu passei 3 projetos de lei, eu barrei sozinho, por exemplo, o aumento dos fiscais de renda, e tudo aquilo que vocês já sabem. Acabou um contrato de publicidade da Lesp, etc, etc, etc. Então, é uma questão de você dar um exemplo num momento onde as pessoas pouco prestavam atenção nisso. De fato, cara, isso deu um resultado muito grande para mim, uma visibilidade enorme para o MBL, mas eu acho que a gente agora está num outro patamar. Existe um patamar de exigência com a gente, que é um patamar de exigência de produtividade, que ele não basta você ter uma figura pontual que faz um excelente mandato muito econômico, etc., e muito combativo, se você não apresenta o resultado enquanto o seu grupo pode chegar lá. E o grupo ele precisa de pessoas que têm outros perfis. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do Guto, que o Nando Moura, inclusive, xingou ele porque ele está com 20 e poucos assessores. Tá, o Guto relatou a privatização da Sabesp, cara. Só isso dá, assim, eu nem saberia te dizer quantas vezes isso dá a diferença de economia do meu mandato para o dele, por exemplo. Só isso. Então, eu acho que quando a gente dá o exemplo, mostra a direção, fala, dá para fazer, e depois a gente abre o leque, beleza. Aí você tem um grupo que é consistente naquilo que defende, que tem clareza naquilo que defende e que apresenta o resultado acima de ser só o liberbobo. Entendeu? Mas eu acho que foi necessário, no começo, a gente ter essa postura justamente para mostrar que dá. Acho que tem 2 modelos de mandato claros. O mandato de fiscalização pesado dentro de uma Câmara, que é o exemplo do mandato do Arthur, e o mandato de alta produção e alta relevância legislativa. Por exemplo, o Arthur tinha um potencial de... Toda vez que o Arthur subia no plenário, era tipo um puta que pariu. O Arthur chegou lá, vai dar merda. Era muito estilão dele. O lance é, se ele vai fazer isso, a chance dele também tomar um processo de cassação é muito maior. Porque no estilo do Arthur, ele vai ser odiado lá. Então ele não precisa ficar fazendo muitos relatórios, porque não vão passar os relatórios dele na Lesp. Não passavam, não iam passar, porque os caras iam odiar ele. Mas em compensação, toda vez que ele subia lá, ele derrubava alguma coisa. Era muito esse estilo. A linha do Guto e a linha do Kim são linhas diferentes. O Kim, no começo, até tinha poucos assessores, ele aumentou conforme o tempo passou. Por quê? Se você quiser estar presente, por exemplo, em todas as comissões, você tem que botar assessores em todas as comissões. Se você quiser botar emendas parlamentares, que infelizmente existe essa merda, e fazer sua emenda ter um impacto real numa determinada cidade, numa região, você vai ter que ter um cara que vai estar acompanhando a implementação da emenda, não só para evitar que vagabundo possa ir lá e queira roubar em cima da emenda, mas sim se a emenda vai ser, se o prefeito vai andar com ela na ponta.
São emendas em São Paulo para centenas de cidades. Você tem que ter muitas pessoas fazendo isso. Então, o modelo adotado são esses dois. E você pode escolher o caminho. Eu acho que quando tiver, por exemplo, um mandato, a missão tiver deputados, bota, vamos falar, 20 deputados. Cara, dá para ter alguns mais voltados à produção, um ou outro mais voltado à fiscalização muito agudo, que são os caras que vão assumir mais risco. Né? Vou dar um exemplo, pegar caras que se tivessem ganhado a eleição ia para essa linha mais de risco. Costanaro era um cara que ele saiu do MBL, não tem mais relação conosco, mas se ganhasse a eleição, ele mesmo falou, poucos assessores, eu vou pro pau. Vou arrumar briga. Beleza. Agora, um cara, por exemplo, vamos dar o Matheus Batista. Matheus é um cara técnico. Ele vai fazer um mandato técnico. Vai muito também do perfil, da própria personalidade do cara. Tem gente que vai construir todo o mandato dele em cima de uma grande causa. Agora, o vereador que você citou, que quer fazer requerimento, que as pessoas confundem, né? Projeto, relatório e requerimento. Requerimento, literalmente, você pode fazer qualquer merda com requerimento. Realmente, a tendência é que o cara está sendo exclusivamente populista. O melhor meio de você medir o desempenho do parlamentar são os relatórios aprovados, que é a forma como que você interferiu concretamente na atividade legislativa. Com o relatório aprovado, você interfere de verdade. E aí tem o projeto, que é tipo ganhar uma Champions League. Se você aprovou um projeto de autoria sua, aí ganhou na Champions League. Assim, o título da Champions League é ser relator de uma puta reforma, tipo um cara que é relator de uma reforma da Previdência, isso aí é tipo Champions League, ou aprovar um baita projeto de autoria sua, não coautoria, que tem aqueles projetos que todo mundo bota coautoria. O Kim, ele já deve estar no 7º ou 8º projeto aprovado em um mandato e meio, né? É um assombro. O desempenho do Guto está muito alto nisso, especialmente agora em relatórios. E acho que é isso, assim, é escolher os modelos mesmo. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.